Bom, nós falamos há 15 dias sobre leitura de mãos, né? Então hoje vamos interpretar o formato dos dedos, na companhia dele, Jaber de Menezes. Tudo isso a partir de agora, começando pela inspiração por ele, o santo do dia, São João, e a deliciosa tradição brasileira das festas juninas, que é o alvo da nossa conversa a partir de agora, porque nós vamos receber para porções fartas de informação a professora de cultura brasileira da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é a Rosana Schwartz. Olha como ela é bonitinha, dá uma olhada. Obrigado por ter vindo, querida. Tudo bem? Bem, e você como vai? Tudo bem. Festa junina, eu quero muito saber, eu tenho muita curiosidade, um monte de coisa. Eu quero saber das suas informações. Vou começar, Rosana. Quando é que o dia de São João foi, de fato, passou a ser uma festividade aqui no nosso país? Para o brasileiro, né, para o Brasil, em 1603. Que? Século XVII? Isso, exatamente. Porque ele veio, né, de Portugal, da Europa, é uma festa europeia. Sim. E que aqui no Brasil, com o sincretismo, ela se misturou, olha que bacana, com os índios que já comemoravam o solstício, né, ou seja, as plantações, né, e com os afros mais tarde. Então ela veio em 1603 com os jesuítas. É uma festa, né, onde você tem, né, as tradições, a mistura, né, dentro do imaginário social, do que é real e do que é criado. Vem desde Roma, é muito mais antigo do que uma festa cristã. Mas já vamos para milhares de anos. Milhares de anos, dos celtas, dos nórdicos, dos hebreus. Isso, a cultura, ela é muito interessante porque existe uma questão que a gente chama de longa duração. O que seria isso? Você não desconstrói, mas existe uma somatória de tradições. Essa somatória dos romanos, celtas, nórdicos, né, hebreus, eles criavam, né, durante o período medieval, que nós chamamos, né, da Idade Média, essas festividades, principalmente a fogueira, né? E aí isso incomodava muito a igreja. O que a igreja faz? Cristianiza a festa. Entendi. E aí passa, né, uma vez ela cristianizada, a comemorar os 3 santos, né? Então, né, Santo Antônio, São João e São Pedro, né? E aí nós temos as festas juninas, né? Que eram as festas do mês de junho, né? Que, se você remeter aos romanos, que era para a deusa Juno, né? Que era o período das plantações. Exatamente. Eu não sabia dessa correlação, não sabia dessa ideia de que, eventualmente, essa comemoração teria começado na Europa. Na Europa e ainda tão lá atrás, né? Vamos colocar assim, né? Isso. Porque dos romanos, celtas. E esse sincretismo, né? Com índios. Olha, é uma coisa absolutamente fora de propósito. A origem dessas festas, então, é mais antiga do que se possa imaginar. Muito mais antiga. E ela ganha uma característica própria nossa, porque o Brasil, né, as 3 matrizes, né, a lusa, né, a indígena ou ameríndia, né, e a africana, né, ela cria algo típico muito próprio do brasileiro. Então o europeu não reconhece essa festa como sendo a da sua Sim, matriz. com certeza não, porque né? é uma criação própria nossa. O Brasil faz muito disso, né? Recria e cria, né? E isso é muito interessante. Celtas. Gente, a coisa é muito, muito mais antiga do que se possa imaginar, né? É porque dentro da história a gente sempre tem que pensar no seguinte, que as tradições, elas são passadas de gerações em gerações. Certo. Elas não desaparecem. Ela passa pela cultura oral ou pela cultura escrita. E aqui no caso, quando você tem a passagem, né, na Idade Média, dessas culturas todas, desses ritos, né, dessas práticas, né, a igreja acaba, ela não conseguia eliminar, então ela acaba cristianizando e criando outros pontos que vão sendo somados. Certamente. Atravessa o oceano, porque é uma festa que atravessou o oceano, e quando chega aqui no Brasil, o que acontece? Encontra os índios, né, várias etnias, também comemorando, né, o período das plantações. Quer dizer, na verdade, essa celebração, eu não sei se aqui no Brasil é isso, é ligada ao solstício, à fertilidade, às plantações. Isso. Então, isso é que se celebra em dia de São João? Na realidade, era isso, né? Tá.
Aí, hoje, também não deixa de ser, porque vai ser a anunciação, não é? Então, não é? De São João, né? O nascimento, que também vai falar para a Virgem Maria do nascimento de Cristo. Olha que bonito. Então, é a vida. O que você celebra, na verdade, é a vida. Sensacional. A vida é um prêmio, não é? Isso. Agora, eu fico imaginando o seguinte, você disse que existe uma resistência por parte dos europeus em relação a essas festas. Então, cabe essa pergunta? Essas festas hoje são celebradas só no Brasil? Não. Eles comemoram também, cada lugar continuam comemorando, né? Só que com as suas características culturais. Tá. A nossa, nós somamos outras, não é? Então, por exemplo, o milho, né? Você usar o milho, né? Pamonha, tão gostosa, né? Tanto salgada quanto doce, né? A canjica, isso é muito nosso, né? Então, o modo de fazer, porque você tem o modo de cozinhar, de temperar, nosso, né? Que Sem vem dúvida. dessas matrizes. Então, o sabor é completamente diferente do que você teria, né, nas festas, principalmente na cidade do Porto. São João é comemorado, né, de uma maneira muito forte na cidade do Porto, tanto que é padroeiro do Porto, né, nesse sentido. E aí, mas é diferente, né? E nós misturamos não só das três matrizes, como porque o Brasil, na realidade, são Brasis. E você tem características culturais muito diversas, do sul até o norte e o nordeste. Concordo. E nós misturamos concordo. tudo. Então, quentão vem de Minas Gerais, né? A roupa caipira xadrez de São Paulo, do caipira de São Paulo. Vamos falar disso tudo. Eu quero Então, começar. estamos costurando tudo. Eu quero começar com uma, sei lá, é uma tradição que é a mais famosa de todas na celebração dessas festas juninas, né? Que é a fogueira. Por que fogueira, Rosângela? A fogueira é a luz, né? A fogueira significa exatamente essa vida, não é? Então eles utilizavam, isso vem desde O paganismo, né? Isso, exatamente, né? Que era como que você vai anunciar aquele período de fertilidade, né? E aí depois passa para o cristianismo, né? Onde a fogueira ela passa a ser uma questão cristã, onde você acendeu a fogueira, né? Isabel acendeu a fogueira para falar para Maria, não é? Das gravidez, olha que bonito, né? E hoje nós comemoramos e acendemos a fogueira, inclusive até casamentos são feitos, né? Eram feitos antigamente na fogueira, porque casamento era caro e muito difícil, porque o padre não passava em todas as cidades. E aí o casamento era feito à fogueira, por isso a roupa, não é, do casamento. Depois o padre, quando ele chegava na região, aí ele, vamos colocar assim, regularizava Sim. aquela união. Então nós, olha que interessante, nós reproduzimos algo que no tempo lá no passado, né, era feito por uma questão que você não tinha o padre no local, não é? E você, hoje você usa as vestes e faz a brincadeira, né? Numa situação de você relembrar o que era feito, né? Então a fogueira é a vida, é a anunciação, é a fertilidade, não é? É a luz, né? É o calor. Agora, hoje é um crime, Sim. mas eu ainda peguei a época em que o balão Eu era também. fundamental nessas épocas, né? Hoje, eu acho até que fizeram bem em criminalizar, eu Sim. sou aviador, e para nós aviadores É um perigo, um né? filme de terror, balão. Não, é um perigo, é um Então, perigo. mas por que balão? O balão era as pessoas faziam um pedido, né? Colocavam no balão e o balão subia. Não é? Aí, era uma simpatia. Isso, se o balão subisse, então uma simpatia. Então o seu pedido podia ser, poderia acontecer, não é? Se o balão não subia, então você tinha que pensar novamente num outro pedido. Era um ritual, não é? Tá. Que hoje não cabe mais. Você pode fazer esse pedido de outras formas, porque não é, o balão realmente é muito perigoso, né? Mas a gente tem que pensar que naquela época não existiam casas ao redor, era uma região mais descampada. Sim. Então, e o próprio balão era menor, né? Então ele não causava tantos danos quanto esses balões que depois, sofisticados, foram com o tempo sendo criados, né? A mesma coisa. Minha avó subiu no telhado para poder, com a vara, para poder, balão de 200 bombos, uma coisa gigantesca. Gigantesco, isso não existia, eram balões menores, né? E também os fogos que vêm da
faxina, né? Para exatamente, né, acordar, né, São João, tanto que tem a musiquinha, né? Acorda, acorda, João, né? Que é, né, os fogos eram para isso. E hoje a gente tenta não utilizar os fogos porque você tem os animais, você perturba as pessoas e é um perigo também para a própria pessoa que está acendendo os fogos. Rosana, quadrilha, de onde vem isso? Então, a quadrilha, ela é francesa, né? Olha só, quer dizer, era popular antes, aí a França, nos grandes palácios e castelos, né? Aquela dança, não é? Ela, as gavotas, os minuetos, isso, assim. dos minuetos. Então, essa dança, né? Quando a gente atravessa o oceano, ela também sofre uma adaptação e vira a quadrilha. E quando que isso acontece? Com a vinda da família real. Quando eles vêm para cá, em 1808. Né? Isso, exatamente, 1808. Então, essas festas, né, de salões, elas vão ser reproduzidas aqui ao nosso, né, ao nosso estilo, né? E aí, é lógico que a apropriação é muito interessante, né? Como era uma festa popular, que se tornou algo de salão das elites dos palácios. Nós também vamos copiar da mesma forma, do palácio, né, do império, né, e depois nas festas populares, né? Você estava falando das comidas típicas, né? Você falou que uma parte vem de Minas, outra que o Brasil é plural, é multifacetado, isso. As culturas são muito diversas entre um lado e outro, mas algumas comidinhas típicas. Nós falamos de pamonha. Falamos de pamonha, falamos da canjica. Da canjica, falamos, né? Da quentão. Do quentão. Tem pé de moleque. Pé de moleque, então tudo que vem com o milho é afro, né? Com milho, não, desculpe, com o amendoim é afro, né? E com milho ameríndio, né? Indígena, né? Então essa composição, né? E é lógico que mais tarde, com o processo de migração dos outros grupos, né? Italianos, né? Aí você vai ter ainda mais mistura, né? De outros alimentos. Então é muito rica, é uma festa muito rica em alimentação, né? Você falou de simpatias com o negócio do balão, que a origem do balão foi assim. Quais são as outras simpatias? Tem a simpatia do próprio casamento, né, que era feito, né, então, de você colocar no papelzinho, né, o nome da pessoa, né, as meninas colocavam, né, o nome dos pretendentes, de quem ela desejava, né, do rapaz, né, que ela pretendia né, pensava, vamos ver se ele vai gostar de mim, então colocava um papelzinho na água, o papelzinho que boiasse era o nome da pessoa que iria casar com ela, né, o pular a fogueira, não é? Então, o pular a fogueira e também sempre relacionado um pouco com essa questão do casamento, né? Do casamento, da felicidade em família, porque é uma festa que leva muito, né, essa característica da família, né, da família junto. Então, eu vou ter quantos filhos, né, eu vou conseguir um marido bom, né, um marido que vai, né, porque é uma tradição muito antiga, né, que vai me tratar bem, que vai, né, me compreender. E hoje é lógico que você ressignifica, né, com o tempo para outras, né, aí vira uma brincadeira, né. O pau de sebo que vem dos navios. Isso, eu ia falar das brincadeiras. Isso, fala então dessa curiosidade das brincadeiras. Isso, o pau de sebo que vem dos navios, né, que passavam, né, para hastear né? Tinha que subir até a gávea. Tinha que subir até a gávea. E aí você ganha uma prenda se você conseguir chegar, né, lá em cima do pau de sebo, né? Que passa bastante sebo, né? E é uma brincadeira muito interessante, porque dentro da masculinidade, né? O homem que conseguir chegar lá, então ele é mais forte, ele é mais hábil, ele é inteligente, porque ele, não é? Ele usou uma determinada estratégia, né? E as outras brincadeiras? Então, tem a própria quadrilha é uma brincadeira, né, que você vai dançando e vai, né, tem diversas brincadeiras desse sentido, né, sempre com alegria e fazendo com que você tenha a união de toda a família que está lá, né, participando, né. E necessariamente a roupa tem que ser floral, xadrez, chapéu de palha. Por quê? Aí é uma interferência do caipira, né? Porque nós temos, né, essa junção e do caipira, porque essa roupa, né, xadrez, de palha, tudo, ela vem muito do jeca, né, do caipira, né, que seria, né, o Monteiro Lobato fala isso, né, e que nós vamos ter um outro caipira que é um especialista, né, de cultura popular, que é o Cornélio Pires. Ele, né, o Cornélio Pires já coloca um caipira mais matuto, né, vestido mais do terno, então você tem a junção dos dois
na festa. A gente tem um terno, um mais arrumado, não tão com a roupa xadrez né, e o chapéu de palha, e o jeca, né, que seria esse caipira, né, com essas características, né? E isso se espalha, né? Isso espalha, porque tanto as histórias, né, do Monteiro Lobato, quanto Cornélio Pires, que anda pelo Brasil inteiro, né, valorizando a cultura popular, a cultura, né, da própria regional, né? Isso vai sendo, né, adaptado, né, e nós temos hoje isso sendo reproduzido. Nas grandes festas que nós temos, né, Parintins, né, ou festas, você já não tem tanto essas características. A gente já tem uma roupa mais estilizada pela questão mesmo comercial, pela questão Sim. que virou uma festa que o mundo inteiro tem interesse de vir conhecer, né? Agora, como é que está indo a preservação dessas festividades? Porque eu tive a oportunidade de conhecer isso no Nordeste, meu Sim, Deus. maravilhoso. É mais forte do que o carnaval aqui. Muito mais forte. Maluquice. Estive lá no interior de Pernambuco, uma loucura. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, isso está sendo preservado ou não? Em São Paulo menos, né? Em São Paulo menos você tem mais em salões, em escolas, né? Através das quermesses, né? Que nós chamamos as quermesses. Não temos essa característica tão forte como foi investido, porque foi um investimento, né? Que na região norte e nordeste, onde essas festas tomaram proporções, né, gigantescas e que o mundo inteiro, às vezes você vê um turismo, né? Exatamente para você participar dessas festas, né? Então, tem importância não só do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista também econômico. Cultural e econômico. Cultural no sentido que você mantém uma tradição, tradições são importantes. Econômico pelos né? turistas. E econômico pelos turistas do próprio Brasil e de fora, né? Que vão para assistir essas festas e participar e aprender a dançar. E é muito gostoso a gente ver assim, outros grupos, né? Outras pessoas de outras nações participando das brincadeiras Sem aqui. Sem entender nada, mas... Sem entender nada. Às vezes falando, eu vejo algo parecido, principalmente os portugueses, né? Que bonitinho. Mas né? é uma coisa assim bem interessante. As bandeirinhas, olha, tudo passando ali. É tão bonitinho tudo isso. Isso me remete bastante à infância, à casa da minha avó. Exatamente. E é uma cultura passada de geração em geração. Verdade. Hoje, pela mídia, né, como você está fazendo, um programa falando sobre isso, isso é muito importante, é muito relevante para as pessoas compreenderem a festa, não é? E participar da festa. Rosana, muito obrigado por ter Eu que vindo. agradeço. A Rosana é professora de Cultura Brasileira da Universidade Presbiteriana Mackenzie e hoje nos deu uma aula. Rosana Schwartz, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço.